Eu quero trazer aqui também mais uma fala do diretor-geral da Polícia Federal sobre as investigações. Vamos acompanhar. Em relação a mensagens deixadas na residência dele, citando uma terrorista, enfim, uma pessoa terrorista não tecnicamente aqui falando, mas citando uma pessoa que atuou violentamente no dia 8 de janeiro. Então, isso nos aponta, é um dos elementos, não é o único, mas nos aponta uma relação direta com esses episódios. Alan Gani, esse é um dos elementos que estão sendo usados agora pela Polícia Federal para traçar essas conexões, né? Justamente o recado que o Francisco Vanderlei deixou ali no espelho, escrito para aquela moça que acabou pichando ali a estátua em frente ao Supremo Tribunal Federal, mencionando que batom deveria ser usado para enfeitar as mulheres, que o certo era aplicar um artefato ali naquela estátua, algo que ele então faria. Você acha que dá para traçar essa conexão a partir do recado que ele deixa? Não, porque ele pode estar simplesmente demonstrando uma indignação dele e reagindo de uma maneira completamente maluca e extremada perante a injustiça na visão dele do que aconteceu com aquela mulher no dia 8 de janeiro, que escreveu com batom e pegou aí acho que 17 anos de cadeia. Então, não dá para ter uma ligação concreta. O direito ele é feito de ligações concretas. Se de fato tiver uma ligação concreta desse ato com o que aconteceu no dia 8 de janeiro, a história é outra. Agora, se for simplesmente uma ligação por meio de imaginação, de narrativa, eu não posso condenar outras pessoas simplesmente por isso. Seria o mesmo. Mas você acha que o diretor-geral da Polícia Federal faria uma narrativa assim, numa entrevista para todo mundo? Não, acredito que não. Então tem que Porque ter foi ele que disse, né? Tem que ter os elementos concretos. Porque, veja, Evandro, seria o mesmo que o caso do Adélio. O Adélio agiu sozinho e tenta matar. E aí a gente fala o seguinte, olha, existia todo um ambiente ali que contaminou o Adélio e ele via no Bolsonaro um fascista. Na cabeça do Adélio eu vou matar esse fascista. Eu não posso, por exemplo, pedir a condenação, e ele não deve ser condenado por isso, o Hélio Schwartzman, por exemplo, que era colunista da Folha de São Paulo, que falou que desejava abertamente a morte do Bolsonaro. Por mais que o título do texto é horroroso, é bem questionável, mas ele não tem uma culpa concreta no que o Adélio fez. Ô Fábio Piperno, a gente viu aí, segundo o André Anelli, que o dia do governo federal está sendo mantido normalmente, inclusive a própria agenda do presidente da República. Você acha que isso também acaba sendo um recado diante dessa situação? Eu acho que o fato de o presidente não se recolher, o fato de seus ministros continuarem com a atuação e a agenda normal, o que isso te parece? Ô Evandro, os poderes eles não podem se intimidar com mais essa tentativa de um ato absurdo, né? De um ato criminoso. Eu acho que a vida do país tem que continuar, até porque o Brasil tem coisas muito urgentes para resolver e, inclusive, vai, na semana que vem, recepcionar os principais chefes de Estado de todo o planeta. Então, enfim, o presidente Biden estará aqui, o Xi Jinping estará aqui, outros, né, vários aí da comunidade europeia. Como é que o Brasil vai se intimidar e passar ao mundo essa mensagem de ser um país absolutamente indefeso diante desse tipo de ameaça? De forma alguma. Os poderes têm que se manter aí funcionando de forma absolutamente normal. Quem está funcionando normalmente também é o Supremo Tribunal Federal. Então nós vamos conversar aqui com a Janaína Camelo, que vai trazer as informações para a gente agora. Aliás, os ministros abriram a sessão de hoje falando sobre essa explosão. E você pode contar para a gente um pouco dessas manifestações, Janaína? Bem-vinda mais uma vez. Sim, Evandro. O presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele falou, já estava previsto que no discurso de abertura dessa sessão, que aconteceu um dia depois desse atentado, ele sim iria comentar o que aconteceu, e ele começou a sessão, esse discurso, dizendo que, ele disse que abria a sessão com uma fala institucional que preferia não ter que fazer. Mas que é preciso fazer como país, que é preciso o país fazer aí uma reflexão profunda. A gente vai ouvir o início desse discurso agora. Onde foi que nós nos perdemos nesse mundo de ódio, intolerância e golpismo? Porque subitamente se extraiu o pior das pessoas. Pessoas com visões diversas podem ter respostas diferentes para esse fato, para essa pergunta. Porém,
mais do que procurar os inspiradores dessa mudança na alma nacional, o que nós precisamos é fazer o caminho de volta à civilidade e ao respeito mútuo. E aí depois o ministro, ele cita o fato em si, com todos os detalhes, com tudo que foi investigado, ele relata exatamente o que aconteceu, ele de acordo com o que foi investigado até agora. E aí ele diz aí que esse fato se soma ao que já vinha ocorrendo no país nos últimos anos, citando aí episódios de extremistas, de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele, inclusive, ele não cita nomes, mas ele fala, por exemplo, de um deputado, e aí faz uma referência assim, ao ex-deputado Daniel Silveira. Cita também os ataques do 8 de janeiro, e aí depois ele diz que há na democracia lugar para todos. Só não há espaço para quem não respeita direitos fundamentais, não respeita regras e faz isso com violência. A gente vai ouvir esse trecho também. A democracia, como sempre digo, tem lugar para conservadores, liberais e progressistas. Somos todos livres e iguais. Só não há lugar para quem não respeita as regras da própria democracia, para quem não respeita os direitos fundamentais dos outros, para quem pensa que a violência é uma estratégia de ação. E aí o ministro, ele diz também que a gravidade do atentado de ontem nos alerta para a preocupante realidade que persiste no Brasil, a ideia de aplacar e deslegitimar a democracia e suas instituições. Quem falou também foi o ministro Gilmar Mendes, que é o decano do Supremo Tribunal Federal. Ele disse que esse atentado joga luz sobre o debate da regulamentação das redes sociais e também sobre as propostas aí de anistias, a condenados pelo 8 de janeiro. Ele disse a seguinte frase, abre aspas, a revisitação dos fatos que antecederam aos ataques de ontem é pressuposto para a realização de um debate racional sobre a defesa das nossas instituições, sobre a regulação das redes sociais e sobre eventuais propostas de anistiar criminosos. Evandro, quem falou agorinha pouco foi o presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso. Ele falou com jornalistas aqui fora, aqui na Marquise. A gente perguntou sobre a segurança aqui nesse perímetro da Praça dos Três Poderes, que é de responsabilidade da Polícia Militar do Distrito Federal. Porque o presidente, agora há pouco, ele se reuniu com a vice-governadora Celina Leão e também com o subsecretário de Justiça, de Segurança Pública aqui do Distrito Federal, justamente para alinhar aí possíveis mudanças no protocolo de segurança aqui da esplanada dos ministérios. O presidente, ele disse que não houve falha alguma na segurança ontem aqui, quando houve esse atentado. Ele disse que tudo funcionou perfeitamente, que os seguranças aqui do Supremo Tribunal Federal, a Polícia Judiciária, imediatamente evitou que esse homem adentrasse o prédio, impedindo que algo pior acontecesse. Sobre a anistia, ele disse que não pode passar a mão no que ocorreu aqui no 8 de janeiro, que isso pode acabar acontecendo aí, pode-se achar que pode fazer a mesma coisa, que as pessoas podem acabar achando que se pode fazer a mesma coisa e acaba se naturalizando o absurdo, foram as palavras dele. E aí ele disse que é preciso neutralizar pessoas extremistas e translocadas. Evandro. Obrigado pelas informações, Janaína Camelo, um ótimo trabalho para você. Gustavo Segré, o ministro Gilmar Mendes aproveitou essa situação para falar sobre a regulação das redes sociais. Como você avalia que esse debate vem à tona a partir da situação envolvendo o Francisco Vanderlei? Se alguém consegue demonstrar um vínculo de uma coisa com a outra, o ministro está certo. Se não consegue, então é uma expressão dele de regulamentar as redes sociais. Está previsto, inclusive, um plenário, me parece que dia 27 de novembro, para esse fato específico. É uma tentativa de muitas pessoas tentar regulamentar. A única dúvida aí é se a regulamentação poderia ir contra a liberdade de expressão. Esse é o risco. Mas qualquer coisa que seja para evitar esse tipo de atos vandálicos e terroristas deve ser feito sem dúvida nenhuma. Agora, Gustavo Segré, eu queria trazer também o debate para uma outra situação, O ex-presidente Jair Bolsonaro se manifestou exatamente por conta das ligações que começaram a ser feitas entre essa situação que aconteceu nessa quarta-feira e os motivos que o levaram, trazendo então a contaminação pelo gabinete de ódio que teria funcionado durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Aí o ex-presidente foi às redes sociais e falou que é preciso haver uma pacificação e que o diálogo deveria acontecer
diante da possibilidade de haver também uma liberdade maior para que ideias diferentes fossem debatidas aqui no nosso ambiente. Você entende que o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele protagonizou algum tipo de liderança nesse sentido, de pacificação, de diálogo entre ideias diferentes e que, por isso, ele estaria trazendo essa manifestação agora diante dessa situação mais crítica? As falas do presidente em outras épocas não levavam a essa presunção de dizer temos que pacificar. Muitas vezes a energia que cada um coloca e, sobretudo, o cargo que ocupa pode levar a essa vontade de pacificação entre uma fala, mas não nos atos. Então, me parece prudente que esse discurso agora leve para esse caminho. O que não acredito que a outra parte ideológica vai aceitar essa pacificação nesse momento, quando politicamente vai tirar, logicamente, algum tema de crédito vinculando a filiação, e a pessoa o terrorista que explodiu, tinha candidatura, foi candidato em 2020 pelo PL. Então, logicamente, é do jogo político tentar aproveitar essa situação. Agora, 5h23, pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas, seguimos. José Maria Trindade, você acredita que a base governista ou integrantes do PT possam usar essa situação para fazer essa relação do Francisco Vanderlei com o PL e, naturalmente, com o ex-presidente Jair Bolsonaro? Já está fazendo, né? Já existem discursos na Câmara dos Deputados, o debate está forte em todas as plataformas de mídias sociais, né? Esse debate jogando para o PL, há também uma reação do lado do PL, dizendo que não tem nada a ver, né? E aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que, na verdade, quando ele foi candidato pelo PL lá em 2020, era uma aliança com o PDT. Para se ter uma ideia, não é o PL de hoje, e o ex-presidente Jair Bolsonaro não estava afiliado ao PL, né, naquela época. Então, já existe uma disputa ali sobre a narrativa, né, a pós-verdade do que aconteceu. Sendo filiado ou não do PL e esse PL atual ou o PL antigo, não há um apoio, não há um incentivo do PL para esse tipo de ação que todos estão rejeitando, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro, Valdemar Costa Neto, né? Mas esse debate político, ele sempre vem, não há como negar. E principalmente sobre a regulamentação das mídias sociais. Eu sou a favor porque acho que toda novidade, toda tecnologia, ela tem que ser, de certa forma, regulamentada. O que eu não acho de jeito nenhum bom é pegar carona nisso, pegar carona nessa história do gabinete do ódio, que nunca houve a ideia que tinha no Palácio um gabinete fechado, esquisito e tal. Eu fui no Palácio várias vezes entrevistar o ex-presidente Jair Bolsonaro e ministros e conheci pessoas que trabalhavam na comunicação, nessa comunicação nova das mídias sociais e que não tem nenhum gabinete de ódio. Eram pessoas que tinham na mão um gravador, um celular, né, e uma câmera fotográfica que acompanhava o dia a dia e, naturalmente, defendia o governo. E a gente vê o ministro, o relator das fake news usando esse termo, né? Alexandre de Moraes, hoje, no discurso dele aos procuradores, usando o termo gabinete de ódio. Então, eu acho que a regulamentação tem que vir de uma maneira simples e não pegar carona nisso e fazer censura. A regulamentação das mídias sociais tem que ser o seguinte: todos têm que colocar o CPF. Nós precisamos de saber quem é que está falando e pronto, e dar o direito para todo mundo falar o que quiser e se responsabilizar. Então, a regulamentação é simples, obrigar as plataformas a identificarem quem é que está falando, CPF. Pronto, não se pode pegar carona nisso para fazer censura.